Olá, aqui é Pedro Sete Câmara e o objetivo desse vídeo é discutir se existe alguma relação entre o que Cristo diz no capítulo 22 do Evangelho de Lucas com quem tiver uma capa, venda e compre uma espada, e a ideia do desarmamento civil no Brasil de 2022. Aliás, espera aí, eu estou falando aqui 22, isso pode ser entendido como propaganda política, mas espero que eu não seja censurado, porque a gente sabe que os censores às vezes não são muito inteligentes. Então, vamos na fé de que a coisa continua aqui. E antes até de prosseguir, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu, Pedro, pessoalmente sou a favor do direito de portar armas. E eu me considero também uma pessoa, vamos dizer assim, às direitas. Eu sou uma pessoa bastante liberal, adoro brincar, né? Tenho uma maldadezinha assim, gostar de escandalizar algumas pessoas dizendo que eu estou à direita do Paulo Guedes, no meu ímpeto privatizador, né? E também, não sei, sou contra a legalização do aborto. Acho que essa é a minha única pauta de costumes, assim como dizem. E eu digo isso porque eu quero, na verdade, até dar uma credibilidade retórica, que eu vou dizer daqui a pouco, que é, eu acredito que se lermos o texto de Lucas 22, não encontraremos nada que justifique, né, o porte de armas. É algo que nem trata, nem não trata, uma coisa que não diz respeito a esse tema. E a gente pode até observar que simplesmente relacionar uma fala de Jesus nesse contexto com o desarmamento civil agora é assim, uma coisa meio anacrônica, uma coisa bastante distante. Daqui a pouco a gente vai perguntar, sei lá, se tal versículo no Evangelho permite a utilização de whey protein ou de iPhone. Quer dizer, são contextos muito diferentes e para a gente chegar até uma posição, a gente pode chegar a uma posição assim, tipo, sei lá, é compatível com o cristianismo o porte de armas? Entendeu? Essa é uma questão, mas eu acho que o Evangelho de Lucas, nesse trecho, no capítulo 22, ele não tem nada a dizer a esse respeito. É exatamente isso que eu quero mostrar aqui. Então, eu tenho um roteiro que está no meu laptop. Eu sei que muitas pessoas, muitos youtubeiros têm o seu laptop cenográfico que fica mostrando, né, e tal, que eles estão fazendo coisa importante no seu laptop, mas o meu laptop não está no cenário, porque eu só filmo com o meu iPhone, e ele está na minha frente, com o meu roteiro. Então, se eu baixar a cabeça aqui, é só porque eu estou conferindo as anotações que eu fiz, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Em que contexto essa frase é dita? Isso é importante porque, eu acredito que as pessoas fazem com a Bíblia o que elas não fariam com Harry Potter, que elas não fariam com o Senhor dos Anéis, que é pensar uma frase assim, né, e justificar, sei lá, qualquer coisa. Então, o contexto simplesmente vamos ver o que veio antes e o que veio depois, para a gente entender aquela frase no contexto, né? Muita gente da direita, da esquerda, reclama com toda razão que frases são tiradas de contexto para perseguir pessoas, e eu acho que elas têm toda razão. Acho é muito comum que a gente tire frases de contexto com fins persecutórios. Então aqui eu vou devolver a frase para o contexto. Então, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 22 do Evangelho de Lucas? Está acontecendo o seguinte, Jesus acabou de fazer a Santa Ceia, falou o que vai acontecer, Pedro disse para ele, Senhor, eu vou contigo até a morte, e Cristo falou para ele baixar a bola, tá? Mas dizendo, não, você vai me renegar 3 vezes, eu prefiro usar o verbo renegar em vez de negar, tá? Então você vai me renegar 3 vezes antes que o galo cante, né? E então Cristo diz assim, vocês lembram daquela vez em que eu mandei vocês por aí sem nada? E aí os discípulos, sim, né? Agora, é importante, eu acho, para esse argumento específico, né? Assim, que vez foi essa? Uma vez que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas.
em que Jesus manda os discípulos para várias cidades, como se ele dissesse, olha, cara, não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então vou mandar vocês aí, para vocês pregarem e tal. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pelas cidades aí, entrar na casa de uma pessoa, nada de ficar de casa em casa. Quando entrar na casa, vão dizer a paz esteja com vocês e vão ficar lá e vão comer o que te derem. Né? Vocês vão sem nada. Tá? Uma situação totalmente precária, assim. E vão viver aí, né, do que derem para vocês. E se vocês forem rejeitados, se vocês não forem recebidos, vocês simplesmente vão embora. Quer dizer, não é para enfrentar, lançar maldições, nada disso. Não rolou, vai embora. Né? Então, Cristo está perguntando, vocês lembram daquela vez? O que aconteceu até nessa vez? Eles voltam e dizem que a operação foi um sucesso, né, que até os demônios se submetiam em seu nome. E Cristo responde, né, eu vejo Satanás cair do céu como um relâmpago, ou eu via Satanás. Eu prefiro eu vejo, em grego o verbo é exatamente igual, então eu não vou entrar na questão de como traduzir, mas vou dizer que eu prefiro eu vejo, como se fosse ele recebendo o relatório e dizendo foi um sucesso, quer dizer, os demônios se submetiam em teu nome, então ele diz, eu vejo, estou vendo, né? Eu vejo assim, no sentido de estou vendo agora, né? Assim, estou vendo constantemente. Estou vendo Satanás cair do céu como um relâmpago. E ele ainda acrescenta aqui, eu dou a vocês o poder de triunfar sobre o inimigo. E que poder foi esse que ele deu? Ir sem nada, comer o que te derem e dizer a paz esteja com vocês. Esse é o poder, foi o poder que Cristo deu. E ainda diz depois, né, que os grandes do mundo não entendem isso, que essas pessoas nessa situação, apenas falando de paz, possam destruir, vencer os demônios. Então essa é a arma, vamos dizer assim, essa é a espada, é a ausência de espada nesse contexto. É importante porque Jesus vai fazer justamente o contraste, ele vai contrapor. Então ele diz, voltando agora para Lucas 22, mas agora, em grego, alanin, alamas, porém agora, nin, agora, e esse é um ponto importante, né, do agora, nin, que esse agora, em grego e também no nosso texto, significa neste momento, não significa a partir de agora a situação é diferente. Não, significa já, nesta ocasião aqui, né, neste momento, se naquela vez foi assim, vocês foram sem nada, agora vocês, cada um, né, peguem seu alforje, peguem a sua bolsa. E, se alguém não tiver uma espada, e quem tiver uma capa, uma capa, pode até pensar, sei lá, uma capa para se proteger, uma coisa assim, venda e compre uma espada, e troque por uma espada. Até o verbo grego lá, uma coisa tipo, vá no mercado, troque por uma espada. E os discípulos dizem, mostram, aqui tem 2 espadas, e Cristo diz, basta. É interessante isso, porque se você quiser pensar em termos de uma justificativa para você não se desarmar, porque agora você será perseguido, eu acredito que esse trecho por si já é claro para dizer que a situação da espada se resolve aí. Cristo diz, quem não tiver uma espada, quem tiver uma capa, troque por uma espada, e aparecem 2 espadas, ele diz, basta. Então, resolvi, o negócio da espada está resolvido. Acabou. E se você tiver alguma dúvida, é só continuar a ler. Quer dizer, se você pensar, então ele não está falando de uma situação que agora vai se tornar perene, uma situação de perseguição dos cristãos, ele próprio agora será perseguido injustamente. E o que ele vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai sair, vai para o Monte das Oliveiras, vai rezar, Judas vai aparecer, vai dar um beijo, imediatamente alguém vai pegar uma espada, provavelmente é uma dessas 2 que foram mostradas, vai cortar a orelha de um centurião. E Cristo põe a orelha de volta no lugar e diz, guarde essa espada.
Agora, se você ler o mesmo trecho também, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, aparece também em Marcos, mas eu não vou comentar, porque acho que já é mais que suficiente que nós temos aqui. Né? Cristo ainda diz, guarde essa espada, porque quem viver pela espada morrerá pela espada. Né? E depois, quando ele é preso, ele até diz, olha, se eu quisesse, eu poderia ter chamado uma legião de anjos para me defender. E eu não fiz nada disso. Quer dizer, existe uma recusa da reação, uma recusa da rivalidade. Eu até, estudando isso para preparar esse vídeo, eu até me perguntei, né, puxa, como seria interessante. A gente pensa em Jesus suando no Monte das Oliveiras, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, como se fosse por medo, porque ele soubesse, né, que vai sofrer muito fisicamente, vai ser humilhado, etc. Mas e se fosse outra coisa? E se, na verdade, ele estivesse tentando segurar a raiva? Porque ele diz, é o único... Quer dizer, o momento em que ele chega e diz, olha, cara, eu poderia ter acabado com toda essa festa de vocês aqui agora, se eu quisesse. Como ele depois vai dizer para Pilatos, né? Tu és rei, né? Você não é rei? E ele diz, meu reino não é deste mundo. Né? E diz de novo, né? Se pudesse, chamaria os anjos e tal, mas não é essa a questão. Então, acho que esse trecho de Lucas 22, a narração do mesmo episódio em Mateus 26, mesmo que não tenha o versículo, quem tiver uma capa, troca por uma espada, nem diz nem não diz nada a respeito do desarmamento civil. E mostra ainda, acredito, uma certa suspeita, ou né, uma cautela de Jesus em relação à espada, no sentido de que a espada ali era apenas um apetrecho. A gente poderia até se perguntar, tá, então para que servia? Por que ele pediu 2 espadas? Né? Por que ele pediu uma espada? Apareceram 2 e ele falou basta, quer dizer, tá bom de espada. Parece que o ataque ao centurião que tem a orelha cortada e imediatamente é curado, né, parece que isso é uma espécie de pretexto, quer dizer, Jesus quer dar um pretexto, porque afinal ele explica ainda, e eu deveria ter dito isso um pouco antes, né, ele diz que precisa da espada para que seja cumprida a profecia. Eu serei contado, quer dizer, daquilo que será contado entre os malfeitores. Em grego, meta-anomoi. As pessoas adoram falar de anomia, ausência de lei. Então é isso. Entre os sem lei. Quem é o sem lei? É o cara que reage à polícia. Chega lá o centurião para prender e você corta a orelha. Então eu serei contado entre os sem lei. Eu preciso da espada para que isso aconteça. Ele diz que é para que isso aconteça. Por quê? Tem que se cumprir aquilo que foi escrito. Essa explicação está no próprio texto, isso não sou eu que estou tirando da minha cabeça. Ele diz que a espada é necessária para que ele seja contado entre os sem lei, meta-anomoi. Né? E de que maneira a espada é usada? Cortando a orelha do centurião. Então, reagindo aqui. Disso nós vamos deduzir que então Jesus está pregando a submissão ao império, à polícia. Não, claro que não. Porque ele diz só, né, a espada ali serve só para essa finalidade. Eu estou tentando, acima de tudo, limitar a interpretação do episódio para dizer, como falei no começo, que acho que esse episódio não diz nada sobre a questão do desarmamento civil. Eu mesmo, como acredito ter falado no começo, sou a favor, pessoalmente, do porte de armas. Imagino que deva ser possível, embora a verdade é que eu não me interesso muito por essa questão. Não tenho arma, não sei atirar, não tenho no momento nenhum plano de entrar num clube de tiro, nem de pensar nesse assunto. Tá? Não tenho nada contra, também simplesmente não me interessa essa questão, eu não fico pensando nisso, né? É isso que eu quero dizer, não me ocupo os pensamentos. Mas, sem pensar muito, sim, acho que as pessoas devem ter o direito de andar armadas, né? Porque eu penso assim, porque eu desconfio do Estado, minha postura, né, em relação ao governo é mais de desconfiança do que ou se não mais de desconfiança, assim, no sentido de, olha, eu acho que seria melhor, né? Então, contrabalançar tanto poder estatal, porque enfim, tem a questão do monopólio da violência, etc. e tal, mas isso aí me tiraria aqui
do objetivo do vídeo. Como eu falei, eu não me interessei tanto por essa questão. Mas o que me interessa é dizer que desse trecho do Evangelho eu não vejo como você tirar que Jesus está falando contra o desarmamento civil. Isso é totalmente absurdo. E se existe alguma espécie de, vamos dizer, de debate, a gente tem de usar os melhores argumentos e não argumentos estapafúrdios. Por isso, esta é, vamos dizer, a minha pequena contribuição e agradeço aí qualquer comentário, mas, por favor, em relação a esse episódio, não coisas tipo, mas Santo Agostinho defende a guerra justa, não sei o quê. Não é disso que eu estou falando. Tá? Eu não estou tentando aqui, quer dizer, o tema não é o desarmamento. O tema é esse trecho do Evangelho pode ser usado dessa maneira ou não. E acredito que não. Essa é, acho que a maior dificuldade de toda a internet, permanecer no assunto proposto inicialmente. E bom, aqui o canal é meu, o vídeo é meu, eu que estou propondo o assunto. Você, claro, tem toda a liberdade aí no seu canal, fazer seu vídeo e falar o que você quiser. Eu defendo, assim, o seu direito absolutamente, tá? Beleza? Muito obrigado.